nós, porque somos pecadores. Aleluia, aleluia, aleluia. Dou-vos um mandamento novo, diz o Senhor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Fazei isso para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, pois Ele faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem a mesma coisa os publicanos? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem também assim os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós, seguindo os passos de Jesus, com Ele aprendemos todos os dias. Nesta bela oportunidade de podermos partilhar a palavra de Deus que nos é dada pela Santa Igreja na sua liturgia diária, nós podemos dia a dia aprender um pouco mais sobre a fé. Todos os anos nós lemos a vida pública de Jesus nos evangelistas. Ao longo das semanas, de segunda a sábado, nós ouvimos primeiro o evangelista São Marcos, agora o evangelista São Mateus. Próximo ao final do ano nós leremos o evangelista São Lucas. No Evangelho de São Mateus, que por coincidência este ano é o evangelista dos domingos também, nós vemos Jesus, que é aquele que vem falar da justiça de Deus. Justiça que se realiza na entrega de Cristo na cruz, no perdão incondicional, no amor até o fim. E somos chamados a redimensionar as nossas próprias vidas, nossas opções, nossas escolhas, nossas palavras, atitudes, sonhos, aquilo que fazemos, naquilo em que nós nos empenhamos, tudo de acordo com a medida de Cristo. Como Ele fazia, como Ele viveu, nós somos chamados também a viver, a fazer. Suas palavras tornam-se as nossas palavras, a sua maneira de pensar a nossa. Isso é conversão, a mudança de pensamento que todos somos chamados a viver. A justiça do mundo deve ser compreendida por nós como algo que deve sim ser superado, complementado, pois a justiça que Jesus nos ensina, ela vai muito além. Ele mesmo disse: a vossa justiça não superar a justiça deste mundo, dos doutores da lei, dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Nosso desejo de eternidade, a nossa entrada na vida depende desta vivência da justiça plena. No capítulo 5, nós temos tantos ensinamentos de Jesus. Neste que é o Sermão da Montanha, nós temos o suficiente para mudar uma vida inteira. Hoje, Jesus nos diz algo tão forte, tão importante e tão central para o pensamento cristão. O grande mandamento, o amor. Ouvistes o que foi dito: amarás teu próximo, mas odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, orai por eles. Por aqueles que vos perseguem, rezai por eles. Assim sereis filhos do vosso Pai que está nos céus. Se vocês amam somente aqueles que vos amam, que recompensa vocês têm? Se vocês saúdam apenas aqueles que são os vossos irmãos, o que é que vocês fazem de extraordinário? Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Nós somos chamados, queridos irmãos, à perfeição no amor, na essência daquilo que Deus é. É claro que somente Deus é perfeito, mas nesta perfeição nós também somos chamados a mergulhar, amarmos-nos uns aos outros, sem exceção. Nós não temos limites para isso. Amar não é concordar. O profeta
foi até Acabe. Vocês viram o texto? Ontem, Acabe, o rei Acabe, ele tinha muitas terras, mas tinha inveja daquela terra do pobre Nabote, daquela vinha, e ele e sua irmã, sua esposa Jezabel, planejam e mentem contra Nabote para depois roubar a sua vinha. Nabote é morto, o pobre é morto, e aquele que é rico já, o rei, pega ainda aquele pouco que o pobre tinha. E o profeta vai até ele, Elias, e diz aquilo que Deus lhe diz: a consequência do pecado é a morte. Aquele que mancha as mãos, ele se mancha também. O texto é muito forte, a justiça de Deus vai ser feita de Deus, não a nossa. E neste caminho nós até vemos que Acabe se arrepende. Apesar de as consequências do seu pecado recaírem ainda sobre sua descendência, e isso é depois bem interpretado posteriormente, infelizmente nós não apagamos as consequências daquilo que fazemos, mas sempre é possível o arrependimento. E Deus nos ama sempre. Nós somos aqueles chamados a amar, mas não fazer com que a justiça que achamos ser a certa aconteça para os outros. Nós não julgamos, nós não condenamos, nós não punimos, nós amamos. As consequências dos pecados, elas vêm. Nós as causamos. Coloquemo-nos diante do Senhor, peçamos que Ele nos ajude a jamais julgar, a entender que há injustiças e que nós, talvez como profetas, devemos sim denunciá-las, mas não punir. Que nosso coração se abra ao amor, ao perdão e à reconciliação num tempo de tantas dificuldades. Que o Senhor nos ajude. Amém.